Muito boa noite a todos, colegas aí de todo o Brasil. Nós damos boas-vindas aí ao nosso webinar, né, um webinar de um tema extremamente interessante e relevante para os nossos pacientes e, na verdade, aos cuidados da saúde em geral, porque, afinal de contas, a dor é algo que acaba incomodando muitas pessoas e diminui muito a qualidade de vida. Eu sou o Dr. Rodrigo Kikuchi, eu sou médico como vocês, a minha especialidade é cirurgia vascular. Mas, no entanto, hoje eu estou aqui como também ouvinte, porque a nossa plataforma aqui, a nossa organização, junto com três grandes sociedades que tomam cuidado em relação à dor, trouxemos uma equipe de peso aí para comentar vários modos de abordar essa dor crônica, que sem dúvida nenhuma todos aqui vão sair enriquecidos. E para isso, temos aqui o Dr. Leandro Brown, da Sociedade Brasileira de Médicos Intervencionistas da Dor, Dr. Cláudio Simplício, da Sociedade Médica Brasileira de Tratamento por Ondas de Choque, Dr. Renato Bevilacqua de Castro aqui para falar para a gente também. Ele está coordenando aí a Sociedade Brasileira de Regeneração Tecidual, e o Dr. Fábio Pereira para trazer uma técnica que eu não diria nova, mas enfim, com conhecimento um pouco diferente, de laser de alta intensidade. O Dr. Fábio é cirurgião vascular e membro da Sociedade Brasileira de Laser em Medicina e Cirurgia. Vocês têm aí à disposição de vocês um chat, uma série de perguntas, né, que vocês podem fazer o tempo todo. Os nossos convidados vão ser abordados aí com essas perguntas. E espero que todos aí, todos que estejam online, aproveitem ao máximo esse webinar. Então, inicialmente, Dr. Leandro, por favor, sinta-se à vontade, a palavra é sua. Muito boa noite a todos. É um prazer grande estar participando deste webinar. Uma boa noite ao Renato, ao Cláudio, ao Fábio, para falar sobre um tema que é o nosso dia a dia. A gente trabalha com dor, talvez a musculoesquelética, com certeza, é líder em termos de prevalência e também de dificuldade que nós temos para os nossos pacientes. Aproveito aqui a oportunidade para convidá-los no próximo ano o nosso 6º Congresso da Sociedade Brasileira de Médicos Intervencionistas em Dor, em 2021, que vai ser realizado em agosto, lá na cidade de Porto de Galinhas. Houve algum problema? Acho que cortou a internet em... Eu acho que a internet dele deve ter dado um problema lá. Enquanto isso, não tem problema. A gente transmite a palavra aí ao Dr. Cláudio Simplício, da Sociedade Médica Brasileira de Tratamento por Ondas de Choque. Enquanto a gente resolve a reconexão do Dr. Leandro. O senhor pode ficar à vontade, Dr. Cláudio. Vou compartilhar a tela aqui. Perfeito. Só um segundinho. Bom, vamos lá. Tá dando para ver bem aí? Tá perfeito. Tá perfeito? Tá. Boa noite a todos. Tá dando para ver a minha imagem também, né? Tá ok, né? Tudo bem, tá ótimo. Tudo bem? Tá ótimo? Tá bom. Boa noite a todos aí. Agradeço o convite aí dessa comissão organizadora aí, o Fábio, o Leandro e cursos da ECO, que fez o convite. É uma discussão, esse nosso bate-papo de hoje, dessa noite, é bem interessante, que é unir o antigo e o novo, né? Que é muito importante. E é um horizonte assim para abordagem para o tratamento da dor crônica musculoesquelética, usando essa técnica, essa tecnologia que nós temos hoje para abordar o paciente, com várias opções, que é muito importante. E essa ferramenta que eu vou falar, vou chamar de ferramenta, né? O técnico para o tratamento, seria a onda de choque, que hoje eu trabalho. Lembrando que essa aula que eu vou dar hoje não tem nenhum conflito de interesse em relação à onda de choque.
Tá? Então, esse é o horizonte do tratamento de música elétrica. Primeira definição, o que é onda de choque, né? Isso foi um recurso que eu conheci e hoje eu faço o tratamento dos meus pacientes com dor crônica, que a maioria das vezes tem um bom resultado. O que seria essa onda de choque? A definição de onda de choque é uma onda de choque ou uma onda sonora, é uma onda de impacto, que ela é esse pulso sonórico que eleva a energia cinética, que tem um efeito físico, quando entra no tecido, ela tem um efeito biológico. E inicialmente era muito discutido, essa onda de choque ela parece com a mesma que a onda do ultrassom usado na fisioterapia? Não, é uma onda diferente, a penetração dela é maior. Se a gente ver aqui no gráfico, à minha esquerda, você vê que ela tem um pico de elevação grande, depois ela vai a negativa, depois ela sobe. É diferente ao lado do meu direito, que a onda de choque, comparado com a ultrassonografia, que é a onda contínua. E lembrando que o ultrassom, ele produz calor, e a onda de choque, ela não produz calor. Bom, então quando eu falo em onda de choque, nós temos dois tipos de gerador de onda de choque. São dois tipos, que é o gerador radial e o focal. Então tem alguns modelos que eu trouxe aqui, isso aqui é a minha direita, isso aqui é um aparelho que produz onda focal, que ela é mais profunda. No meio aqui, à minha esquerda aqui, tem um radial. É diferente o formato do aparelho focal, que é logo embaixo, e o radial mais em cima. Então, são geradores hoje cada vez menores que produzem ondas de choque para o tratamento do paciente. Então, mostrando o tipo de onda de choque que eu tenho hoje. Eu tenho um tipo de onda focal, aquela focalizada, e o radial. A onda radial também é chamada onda radial de pressão. Tá? A onda focalizada, ela foca a energia onde você vai direcionar na lesão do paciente. Então, quando você encosta o aparelho na pele do paciente, você direciona esses raios da onda para a lesão. E essa profundidade pode chegar até de 8 a 10 centímetros de profundidade. Já a radial é uma onda mais superficial, onde atinge o tecido, mas mais superficial. Então, mostrando aqui o gráfico novamente, aqui a onda focal e a onda radial, que é a onda mais superficial comparado à focal. Então, esse gerador, o aparelho que você tem hoje, vou chamar de gerador ou aparelho, você tem vários modelos no mercado hoje, conhecido como eletrohidráulico, eletromagnético, piezoelétrico e pneumático. Então, aqui tem os modelos de aparelhos. Eletrohidráulico, que nós temos hoje no Brasil, os eletromagnéticos, o piezoelétrico e pneumático. Quando eu falo em onda focal, que é aquela onda profunda que eu apresentei inicialmente, nós temos que pensar que nós temos hoje eletrohidráulico, eletromagnético e piezoelétrico, modelos. Quando eu falo em onda radial, que é mais superficial, eu tenho um modelo pneumático e o eletromagnético. Tem esses dois modelos. Tá? Aqui a onda de choque radial, como eu falei inicialmente, é uma onda mais superficial. Ela sendo mais, que ela vai acabar sendo o quê? Menos profundidade quando você aplica no paciente. São aquelas lesões mais superficiais do tecido. Tá? Já a onda focal é uma onda que de alta energia mais profundo. Eu posso pensar em uma não consolidação de uma fratura, que é a pseudartrose, num retardo de consolidação. Outras lesões que envolvem o tecido ósseo e envolvem o tecido muscular associado. Então, eu uso a onda focal, que é mais profundo. Isso aqui novamente mostrando a onda, tá? E lembrando que a propagação da onda, as características da onda, a diferença vai ser em relação se você vai usar uma radial ou uma focal, de acordo com a lesão. E a lesão, eu vou usar de acordo com a energia que eu desejo. Se é uma lesão mais superficial, eu uso baixa energia. Se ela vai aprofundando mais profundidade, média energia ou alta energia. Isso vai depender da característica da lesão que eu estou tratando. Novamente, eu gosto desse slide, que é interessante, mostrando que a onda de choque, a origem dela foi da litotripsia. Se eu fazer altas energias, o que vai acontecer? Foi quando foi usada na litotripsia. Qual o objetivo? Quebrar pedra renal.
o cálculo renal era usado, que é a litotripsia. E foi daí que surgiu a onda de choque para usar na urologia, e em seguida foi usado nas lesões musculoesqueléticas, que até hoje está sendo usado. Quando eu falo em onda de choque, é uma tecnologia muito nova, não tem mais do que 20 anos. É bem nova essa tecnologia. Quando eu estou aplicando no paciente, tem efeitos biológicos que eu desejo. O que eu quero melhorar? Melhorar a dor do paciente, fazer uma regeneração tecidual, se tem uma calcificação, tentar a absorção dessa calcificação, consolidar uma fratura, uma pseudartrose, uma cicatriz de uma ferida. Aí vai depender, o que eu vou usar? Um focal radial, eu quero mais profundidade, eu quero uma potência maior, para me conseguir uma maior profundidade. Então vai depender muito qual é o meu objetivo para os efeitos desejados nessa lesão. E esse aqui é uma cascata de reações que apresenta normalmente. Caiu a imagem? Desculpa aí. Vou entrar de novo. Desculpa. Só um segundinho. Eu chegar lá onde eu estava, sobre os efeitos biológicos da onda de choque, como eu estava falando. Então, existe vários efeitos e essa cascata, que eu tenho várias reações acontecendo, que é muito importante. Qual é o meu objetivo nessa cascata toda? É tentar fazer o quê? A regeneração tecidual, que acontece normalmente quando eu estou aplicando onda de choque. É interessante que vários artigos vocês vão ver que mostram cada dia mais efeitos que eles vão chegando, conhecendo mais, cada vez mais que você aplica onda de choque. E cada ano que passa, você apresenta novos efeitos da onda de choque. É muito interessante que quando você pega inicialmente os efeitos da onda de choque, são poucos efeitos que você tem. E no decorrer dos anos, você vai apresentando novos efeitos cada vez mais. Caiu novamente, né? Bom, enquanto o senhor pode ir reiniciando o PowerPoint, Cláudio, tem uma colocação aqui da doutora Raquel de Godoy, acho que até pode ser comentado pelo Leandro, que como que você vê o papel do fisiatra nisso tudo, encaixado na dor crônica? Bom, a fisiatria ela está entre as especialidades que mais comumente se defronta com esses pacientes de dor de origem musculoesquelética. E a abordagem deles é particularmente interessante porque eles têm uma visão de reabilitação bem integrada e bem dentro do paradigma do controle do paciente. Então, o fisiatra ele tem uma visão bem holística do aparelho locomotor e eles têm uma abordagem que bastante integrada, que vai no conceito de tratamento da dor total, onde a gente vai tratar não somente a dor do paciente, mas também os seus aspectos reabilitacionais E veja só, o senhor vê, doutor Renato, então, assim, eu vejo perfeito, mas os senhores veem também esse tipo de especialidade utilizando todas essas ferramentas que em certo ponto é tão mais comum aos ortopedistas em si? Pergunta para mim, né? Isso. Eu acho que sim. Eu vou mostrar até num slide um trabalho que saiu agora no Nature, saiu agora no final do ano passado, mostrando que a formação curricular nas universidades vai ter que ser totalmente reformulada na área de medicina. Nós nos acostumamos com esse tipo de separação por especialidades e o avanço da ciência está trazendo para a gente um benefício que também é um problema, porque o fisiatra ele tem total condição de fazer tudo o que existe em medicina regenerativa, ele tem condição de fazer ondas de choque, ele tem condições de fazer injeções guiadas por ultrassom. Eu tenho vários alunos que estão fazendo curso com a gente, tanto que fui convidado agora para o Congresso de Fisiatria em novembro, não sei se vai ter ainda, mas tem uma aula
me deram um horário grande para falar sobre medicina regenerativa, porque os fisiatras estão usando. E então, no futuro, não, agora, né? O que nós precisaríamos fazer seria melhorar essa intersecção entre as especialidades, é uma coisa muito necessária, porque a ciência deixou de ser seccionada. Se você vê hoje, por exemplo, Dr. Fábio, um cirurgião vascular, nós vamos ter áreas de intersecção muito grandes nos nossos pacientes. Eu tenho que conhecer pelo menos o mínimo que ele faz. E o fisiatra, na verdade, a minha visão do fisiatra é que o fisiatra seria o melhor coordenador desse grupo de médicos. Porque o fisiatra, como o Leandro falou, ele tem uma visão mais holística. Então, enquanto nós não tivermos essa reformulação nas grades curriculares das faculdades de medicina, por enquanto, o melhor médico que eu vejo para coordenar os grupos são os fisiatras. Perfeito. Tudo bem, doutor Cláudio? Cláudio? Agora foi, né? Então, acho que agora foi. Peço desculpa aí. Sem problema. Vamos não, continuar. Agora eu vou pedir para o senhor compartilhar a tela novamente. Tá ok, acho que resolveu. Perfeito, okay? Está perfeito. Tá. Muito bem. Peço desculpa e vamos continuar. Tá, então, falei sobre a cascata inflamatória com objetivo de regeneração tecidual. Bom, lembrando que na onda de choque tem muitas indicações. Tem as aprovadas, são as tendinites, que são as mais importantes, as pseudartroses, como eu falei. Cláudio, tá ouvindo bem? Abre a apresentação lá embaixo. Aí. Ok. Desculpa aí. Tá. Então, nós temos as indicações das tendinites crônicas, lembrando das tendinites calcificadas também, as epicondilites de cotovelo, lembrando, das pseudartrose, retardo de consolidação. Então, tem muitas indicações principais. Tem as empíricas, tem estudo, lembrando também, tem as experimentais também. Então, tem muitas indicações em relação à onda de choque. Existe aquela experimental que alguns colegas fazem, tem bons resultados, e às vezes também não tem bons resultados também. E lembrando, o objetivo geral da onda de choque, o objetivo é analgesia, melhorar a função e regeneração tecidosa. Sempre a gente vai falar sobre essa palavra. A dor crônica. Lembrando, esse paciente normalmente que faz a onda de choque já tem a presença de uma dor crônica. Esse tratamento é feito ambulatorial, no seu consultório ou na sua clínica. Não há necessidade de fazer uso de anestésico. O número de sessões de 3 a 6 sessões, vai depender da patologia do paciente. O intervalo pode ser de 1 semana, 5 dias a 21 dias, repete novamente. É importante o repouso e importante também a cinesioterapia, que é importante associar junto ao paciente. Bom, lembrando que também tem as complicações também, né? Tem que tomar cuidado. Se você trabalhar com a técnica que você não tem conhecimento, pode trazer complicações, hematoma, pneumotórax, pode ter tosse na região cervical, pode apresentar angina, depende da região que você está aplicando, pode ter lesão na pele, a queimadura da pele, parestesia, depende da energia que você está usando na pele do paciente, então você tem que ter um conhecimento. Pode até pensar em ruptura do tendão também, depende na área que você está aplicando, depende também, novamente, repetindo, a energia que você está usando. Tá? Bom, contraindicação, lembrar dos tumores malignos, doenças reumatológicas, a fibromialgia pode ser também. Lembrando também a alta energia, tomar cuidado, as contraindicações na área pulmonar, tem que tomar cuidado, não se deve usar alta energia, placa epifisária, sistema nervoso central, alteração de coagulação também, é importante lembrar. Tá? Bom, basicamente é isso que eu vou falar, um resumo sobre onda de choque. E aproveito para convidar vocês a um curso de certificação, vai ter nosso congresso. Esse ano, infelizmente, as vagas já estão encerradas, mas no próximo ano vai ter um curso na época do nosso congresso, 27 a 29 de maio, um curso de certificação de onda de choque. Obrigado aí. E passo para o Renato para dar continuidade. A gente só vai voltar, doutor Cláudio, para o doutor Leandro, para tudo bem. Voltar à apresentação dele. Ok. Muito obrigado aí pela apresentação, realmente bastante esclarecedora. E vale lembrar mesmo que acho que quando você vai exercer uma técnica, o importante é você buscar realmente certificações. E está aí a Sociedade Brasileira de Tratamento por Onda de Choque oferecendo essa oportunidade. Doutor Leandro, fique à vontade. Eu não sei até onde vocês viram, mas, novamente,
faço o convite ao Congresso Brasileiro da nossa Sociedade 2021, que será realizado em agosto. Voltando à nossa apresentação, a gente sabe que a dor musculoesquelética ela é de importante prevalência à medida que você tem um envelhecimento da população e o aparecimento das doenças degenerativas, e no aparelho locomotor não se faz de forma diferente. Então, essa dor musculoesquelética ela é cada vez mais frequente na nossa clínica privada, na nossa clínica como geral, e é aquela dor que persistente ou recorrente e surge como um processo que atua direto ou indiretamente no aparelho locomotor, ossos, articulações, músculos ou tecidos moles relacionados. Posso estar lembrando aqui os custos associados à dor musculoesquelética que são gigantes. Se falar especificamente, por exemplo, da dor espinhal, você tem a segunda ou terceira causa de gastos nos Estados Unidos. Então, não somente gastos diretos com a doença, mas também ao trabalho e ruim essa internet. A gente precisa fazer uma vaquinha para melhorar a internet do Dr. Leandro, mas não tem problema não. Enquanto isso, acho que a gente vai botar ali para falar só diretamente. Eu só queria passar então a palavra ao Dr. Renato Bevilacqua Castro, da Sociedade Brasileira de Regeneração Tecidual, para colocar para a gente a posição. Enquanto o Dr. Renato se prepara, eu queria fazer até uma pergunta para a nossa audiência em relação à prática real de consultório, porque a gente sabe o grau de complexidade que é tratar a dor crônica, e hoje a gente vê cada vez mais clínicas, né, e consultórios especializados nesse segmento. E a gente vê que quando há uma especialização de um tratamento dentro de uma patologia, na verdade, não só uma patologia, mas uma consequência de uma doença, muitas vezes há necessidade de uma atuação multiprofissional, multidisciplinar e até de multitratamento, né? E por isso a gente vê tantas opções aí no mercado. A gente está já com mais de 70 ouvintes aqui online, então eu estou só esperando chegar a 80% de votantes. E depois a gente pode discutir aí com os nossos palestrantes em relação ao resultado. Veja só, metade. Metade dos nossos ouvintes tem realmente uma prática dedicada aos cuidados da dor crônica. Né? Veja só que realmente hoje se torna uma necessidade de uma especialização cada vez maior. Né? Então, realmente, acho que esse webinar tem tudo a ver com essa situação. Então, doutor Renato, por favor. Ok, muito obrigado. Inicialmente, queria parabenizar a iniciativa. Eu sou adepto exatamente disso, de discussão de ciência por vários ramos da ciência, quanto mais, melhor. Né? Às vezes eu tenho até alguns embates com colega, porque algumas sociedades que querem ficar mais fechadas. Eu não sou a favor da abertura total e restrita. Né? Então, para mim é um grande prazer estar aqui com vocês. Agradecer. Desculpa. Voltou, meu amigo? Tá difícil, viu? Me desculpe, mas assim, realmente assim, eu fiz o máximo para pegar a melhor conexão, mas está complicado. Vocês estão... Põe o seu celular como roteador que dá certo. Põe o celular como roteador de internet. Compartilha a tela de novo aí, por favor, Kikuchi. Não, mas então eu vou fechar a minha, vai abrir do Leandro. Tá bom. Eu toco depois volta no Leandro, melhor não? Eu toco daqui, Leandro, depois você vai. Enquanto isso, tá bom. tenta rotear pelo seu celular. Seu celular está melhor que a sua internet. Agora, só que a tela ficou grande, eu não estou conseguindo ver minha tela. O administrador, por favor, tira as telas, porque eu estou com a tela do
do Cláudio, do Fábio e do Leandro. Na minha frente está tampando a minha tela. Vocês estão vendo a minha tela? Estamos Normal. vendo. Estou normal. Normal? Normal. Bom, muito bem. A gente vai daqui mesmo. Então, muito obrigado. Obrigado, Leandro Brau, meu companheiro de cursos, pelo convite. Prazer te ver aqui, Cláudio, presidente da SBTOC. Muito obrigado, doutor Fábio, e obrigado ao Eco Cursos, né? Nós vamos falar aqui um pouquinho sobre medicina regenerativa. A SBRET, a Sociedade Brasileira de Regeneração Tecidual, ela, na verdade, tem vários comitês, né? Medicina regenerativa não é só uma coisa, são várias coisas. Nós temos o comitê de laser, né? Que o presidente é o Dr. Ricardo Guerra e o diretor científico é o Dr. Pinfield. E nós temos muito interesse no laser, porque o que a gente sabe é que não existe mais tratamento único, né? Nós temos vários tratamentos, é como montar um quebra-cabeça, são várias pecinhas que vão trazer um bom resultado para o nosso paciente. Aproveito para convidar vocês a conhecer o CERT, né? Que é um centro de estudos da SBRET. Os nossos cursos, nós temos cursos intervencionistas com o uso de medicina regenerativa. Esse é um trabalho que já está para publicação, ele já tem resultados parciais, é um trabalho que a gente está fazendo na Unicamp sobre a cicatrização da ruptura parcial do supraespinhal com o uso de PRP. Aqui está o parecer do CEP, né? Bom, e para começar mesmo a nossa aula, né? O que é medicina regenerativa? Quando que eu comecei a fazer medicina regenerativa? Na verdade, eu sou esse menino aqui, ó, em 1988. Estou junto com o meu chefe, que depois virou meu sócio, que era o Dr. Keberle, que era o chefe da ortopedia da Unicamp, e com ninguém menos que Robert Salter, que para mim foi o primeiro médico que trabalhou com medicina regenerativa. Não existia esse nome. Nós visitamos o Dr. Salter para aprender a fazer CPM, Continuous Passive Motion. Nós levamos isso junto com o Dr. Guaraldo para a Unicamp e nós fomos os primeiros, eu acho, a aplicar isso no Brasil, a regeneração da cartilagem por movimentação passiva. E naquela época a gente nem sabia que era medicina regenerativa, mas o conceito era o mesmo, né? Esse aqui é um caso que eu operei em 1990 na Unicamp. Era um condrossarcoma da esposa do engenheiro-chefe lá do HC. O pessoal da Onco recomendou a amputação desse raio. Nós decidimos curetar, usar hidroxiapatita não existia PRP, nós usamos coágulo, né? Na época nós usávamos coágulo. Isso aqui é uma ressonância de 1990, né? Isso foi muito bem. Veja agora uma cirurgia minha de 2018, né? Você vê que a filosofia é exatamente a mesma, eu só tenho mais equipamento, eu já faço com um substituto ósseo melhor e uso o PRP, mas a filosofia é exatamente a mesma, né? E esse é um grande problema para quem faz medicina regenerativa, é exatamente as pessoas que nos julgam não ter conhecimento. Os médicos ainda não têm o conhecimento necessário de medicina regenerativa. Os nossos críticos, na verdade, repetem o que aconteceu com Vermeer, né? Então, Vermeer, o grande pintor holandês, ele fez essa obra-prima aqui, que é a Leiteira, e ele foi criticado durante 200 anos, porque ele era um bom pintor, mas ele não sabia pintar uma mesa quadrada, ele fazia erros de perspectiva, né? No século XX, os estudiosos de história foram estudar a região da Europa, o norte da Europa, e descobriram que, naquela época, porque as casas eram pequenas, se usava mesmo mesas octogonais. Então, quem estava errado era o nosso amigo crítico, porque Vermeer estava muito correto e com uma técnica de perspectiva maravilhosa. A gente está vendo isso agora, né? Esse aqui é um artigo do Nature mostrando que nós precisaremos melhorar a grade dos nossos estudantes de medicina. Eles não têm condições hoje ainda de ingressar na medicina regenerativa com os princípios científicos que são feitos na
faculdade, como eu também não tive que aprender depois, né? Então, nós vamos ter que passar por tudo isso aqui, né? Os princípios básicos, eles vão ter que aprender, do laboratório até a aplicação clínica, o sistema regulatório, que isso para a gente é muito importante. Depois disso, aprender a fazer os tratamentos e, principalmente, a integração da medicina regenerativa para os nossos pacientes com as outras especialidades. A gente tem que conhecer um pouco de cada coisa para que o nosso paciente tenha sucesso, né? E o que é medicina regenerativa? É um negócio muito fácil, né? Você pega a célula-tronco, põe aqui, faz a cultura e transforma no que você quiser. Você faz coração, faz osso, faz tendão, faz músculo, faz o que você quiser. É isso? É claro que não é. É claro que não é. Então, por falta de conhecimento, nós temos, às vezes, promessas que são muito mentirosas, que você vai, com medicina regenerativa, refazer tudo. Olha, a melhor definição de medicina regenerativa que eu conheço, eu vi nesse trabalho, que ele diz o seguinte: medicina regenerativa é um campo em desenvolvimento com o objetivo de incitar a reparação ou substituição de tecidos patológicos, importante, através do aumento de processos naturais ou de meios de bioengenharia. E aqui é que entram todas as nossas ferramentas: onda de choque, laser, ultrassom, PRP, ácido hialurônico, seja o que for, né? A gente continua tratando as cartilagens, eu que sou ortopedista da mesma forma, continua tratando o eixo, operando os ligamentos, tratando o osso epicondral, fazendo sutura meniscal. Nada mudou, nada mudou. Algumas coisas a gente faz por ultrassom, mas continua, nós não abandonamos a ortopedia, né? Só que nós sabemos hoje que, para melhorar a homeostase da articulação, eu vou mostrar para vocês a literatura, o ácido hialurônico e principalmente o PRP funcionam muito bem. Uma parte da medicina regenerativa muito importante são os scaffolds, né? A medicina regenerativa trouxe um avanço muito grande, uma melhora muito grande nos resultados, nos outcomes desses pacientes que fazem scaffold. Tudo isso é bastante conhecido, porque isso está com a indústria, existe uma facilidade de divulgação. Só que quem são esses pacientes que precisam de scaffold, né? Que é onde 90% do dinheiro foi gasto em pesquisa até hoje, né? Olha, se você pegar os pacientes com artrose do joelho, isso aqui é o que precisa de prótese de joelho, ótimo para a indústria. Isso aqui que eu preciso de condroplastia, de microfratura e de restauração. Então, nós estamos gastando muito dinheiro de pesquisa para 2 pessoas, né? Quando, na verdade, a maior parte dos nossos pacientes são o red knee, é o joelho vermelho, é o joelho já com uma artrose muito grande, com sinovite, né? E esses pacientes não estão sendo beneficiados ainda com a maior parte da verba para a pesquisa, né? Embora a gente tenha alguma coisa. Eu vou mostrar alguns trabalhos meus. E como é que a medicina regenerativa pode ajudar? Atualmente, na dor e na função. E para refazer cartilagem? Ainda não. Nós estamos falando de melhorar a dor e a função. É isso que nós publicamos aqui nesse trabalho da SBED. Publicamos também, o ano passado, esse trabalho sobre as dificuldades dos procedimentos guiados por ultrassom. Tudo isso está aumentando muito, criando muita tecnologia, porque, por exemplo, para tratarmos tendinopatia crônica, 48% dos atletas veteranos têm, 41% dos trabalhadores manuais têm no mundo. Imagina o impacto econômico disso. E a artrose não é diferente. A artrose é a maior causa de incapacidade hoje no mundo, e esses são os nossos pacientes vermelhos, são os head knees, os head elbows, head shoulders, né? A gente tem usado o que para tratar esses pacientes até agora? Anti-inflamatório, com esse monte de problemas, né? A OMS mostra tudo que não está em branco aqui, é uma preocupação do OMS na Europa. São países que usam mais anti-inflamatório do que deveria e fazem um gasto excessivo de dinheiro para tratar as complicações de anti-inflamatório. Lembrando ainda que o anti-inflamatório, em 6 meses, até paracetamol, ele diminui o volume da cartilagem, ou seja, o anti-inflamatório ele aumenta o problema da artrose, diminuindo a capacidade de restauração da cartilagem e diminuindo a cartilagem articular. A triamcinolona, os corticoides, não é diferente, é a mesma coisa, vários trabalhos mostram, mas é assim que a gente tem tratado nossos pacientes. E como é que nós deveríamos tratar nossos pacientes? Para artrose, por exemplo, aqui está um joelho normal, com cartilagem normal,
nós temos edema dessa cartilagem, depois ela vai degenerar. Esse é o caminho, né? Se tem algum local nessa sequência que a gente pode fazer alguma coisa, é aqui, enquanto só teve edema da cartilagem e as fibras colágenas estão perfeitas. Daqui para cá, meu amigo, já perdeu, né? O máximo que a gente consegue é retardar a artrose. E a cura da artrose? Sorry, nós não temos, né? Não temos a cura, mas nos últimos anos nós temos todos esses tratamentos que são terapias biológicas, RP, ácido hialurônico, BINEC, inclusive uso de células tronco expandidas, que tem prometido aí algum avanço, mas na função e na dor já é nível 1 de evidência, como eu vou mostrar para vocês, né? O que é mais famoso aqui no nosso meio é o PRP, ficou famoso principalmente por causa do Neymar, que fez uma cirurgia no pé, não resolveu, e com o PRP ele resolveu. Todo mundo conheceu o PRP. O que é isso? O PRP ele é só uma coisa muito simples. O PRP é um concentrado de plaquetas acima do suprafisiológico. Se for 1,5 acima do suprafisiológico, já é considerado PRP. Nós temos literatura já de PRP desde 1954. Né? Isso aqui fica mais para um curso, se vocês nos derem esse prazer de comparecer ao CERT para o curso, a gente não vai dar tempo de a gente falar sobre tudo isso, mas o que acontece é o seguinte: a plaqueta, uma vez ativada, ela libera o alfa-grano, e o alfa-grano libera fatores de crescimento, ATP, glicose, cálcio, e isso tudo vai melhorar a homeostase do paciente, né? Nós temos uma quantidade muito grande de ciência básica mostrando que a plaqueta tem essas qualidades, lembrando sempre que isso vem do sangue, né? A plaqueta não é uma célula, ela é um fragmento celular do megacariócito e que segue todo esse caminho para ser formada, ou seja, o paciente tem que ter bom fígado, bom rim, tem que ter boa homeostase e estar bem metabolicamente. A plaqueta, tudo que nós sabemos dela, a plaqueta, ela vive onde? Dentro do vaso. Então, tudo que nós sabemos da plaqueta são trabalhos científicos com a plaqueta ainda dentro do vaso, mas, de qualquer forma, a gente já sabe que a injeção de PRP dentro da articulação vai trazer essa quantidade grande de benefícios para o paciente através dos seus fatores de crescimento, principalmente a polarização do macrófago 1 e macrófago 2, e a produção, aumento da produção endógena de ácido hialurônico e lubricina, né? Nós temos várias formas de usar o PRP. A gente pode usar intraósseo, intraarticular, nós podemos usar para nervos, para regeneração nervosa, já tem uma quantidade grande, guiado por ultrassom vai muito melhor. Nós usamos hoje para ruptura muscular, nós usamos, inclusive, para facetas e para disco com nível 1 de evidência. Para o condrócito, ele é um anabolizante, ele diminui o processo inflamatório, aumenta a quantidade de estimulação de produção de ácido hialurônico endógeno, e ele aumenta a atividade sintética da cartilagem, não tenha dúvida. Tudo isso in vitro. In vivo, nós não temos ainda. Por exemplo, esse é in vitro, mostrando que o grupo de coelhos que usou PRP no seu scaffold formou muita cartilagem, o sem PRP não formou, né? Mas isso é in vitro, né? O que nós temos de evidência científica é que ele melhora a dor e a função, é isso que nós temos, né? Então, já saindo aqui para a parte clínica, nós temos uma classificação, nós temos vários tipos de PRP, mas tudo que está em vermelhinho aqui é nível 1 de evidência para PRP. Então, nós temos principalmente para a artrose do joelho, temos agora para a artrose do quadril também, nós temos para coluna, né, para síndromes facetárias, para articulação sacroiliaca também, né? Vamos pular isso aqui. E nível 1 a gente já tem há bastante tempo, né? Todos esses trabalhos que eu estou mostrando, aí no curso a gente mostra isso aqui um por um e discute os trabalhos, mas tudo isso é nível 1 de segurança e de evidência com segurança e com eficácia, né? Esse aqui é um trabalho que está para publicação agora, é um trabalho que nós fizemos porque todos esses trabalhos de PRP são para Kellgren Lawrence 2 e 3. E o nosso paciente Red Knee, o que é? É Kellgren Lawrence 4, são as artroses severas.
Então, o que nós fizemos? Nós fizemos 2 grupos de pacientes. Num grupo, nós separamos os pacientes que é o Lawrence 2 e 3, no outro grupo, o que é o Lawrence 4, as artroses severas. Esse grupo, que é o Lawrence 4, era mais velho, inclusive, do que o grupo com artrose 2 e 3, com a artrose menos severa. Aplicamos ácido hialurônico e PRP 3 vezes no joelho desses pacientes, guiado por ultrassom, e acompanhamos esses pacientes por 527 dias. Fizemos esse estudo aqui com o score WOMAC, e os nossos resultados mostraram, primeiro, que a população realmente era mais velha, a que tinha uma artrose pior, isso é bom para a gente, metodologicamente, e todos os scores de melhora foram muito grandes e proporcionais nos 2 grupos, né? Tanto que a conclusão do nosso trabalho é que o PRP associado ao ácido hialurônico tem bons resultados, tanto para artrose inicial 2 e 3 e moderada, como para a artrose grau 4, que é o nosso paciente RED-MI, mais uma vez, né? Nós temos mais outros trabalhos similares ao meu, e para tendinopatias a gente tem uma quantidade muito grande também de trabalhos. O que a gente sabe hoje que para manguito rotador, para tênis elbow, para tendão patelar, nós somos nível 1 de evidência. Eu vou já pular direto para nível 1 de evidência para vocês, né? E só que é o PRP pobre em leucócito. Por isso que é importante você saber medicina regenerativa, para você saber que tipo de PRP você vai oferecer para o seu paciente, né? Então, uma quantidade muito grande de evidência de nível 1, inclusive para facete plantar, né? Isso em 2019, até 2019 a gente não tinha essas evidências, hoje nós temos. Esse é um outro trabalho do nosso grupo, publicado também, onde nós pegamos 27 pacientes com lesões parciais do tendão supraespinhal, fizemos uma aplicação de PRP pobre em leucócito e foi feita uma avaliação por um avaliador cego, por ultrassom. Isso aqui é o tamanho da lesão antes do tratamento, se não tem nada porque a lesão cicatrizou completamente. E veja, mesmo nos que não cicatrizaram completamente, houve uma diminuição muito grande do tamanho da lesão e uma satisfação muito grande nesse score, que é o WORK. Então, a conclusão do nosso trabalho é que o PRP, guiado por ultrassom, para as lesões do supraespinhal, tem a capacidade de cicatrização dessas lesões, até mesmo com uma cicatrização total, como a gente mostra aqui. Esse é um outro trabalho que a gente está fazendo um duplo cego, um grupo faz PRP, outro grupo faz soro fisiológico, é o grupo placebo. A gente já tem os resultados, a diferença do tamanho da lesão é muito grande do grupo PRP em relação ao placebo. Na verdade, o placebo não cicatrizou e o PRP cicatrizou. E acabando a pandemia agora, o que nós estamos fazendo é fazer PRP no grupo placebo. A gente quer cicatrizar quem não cicatrizou no grupo placebo. E tenho certeza que a gente vai conseguir. Na comparação do placebo com o PRP, nós mostramos que o placebo não cicatrizou, mas que o PRP, os pacientes com PRP tiveram uma boa cicatrização. Igual ao meu trabalho anterior, nós repetimos 80% de cicatrização das lesões até 1 centímetro. Nós temos outras indicações, principalmente para a coluna, também com nível 1 de evidência. Nós usamos as técnicas todas guiadas por ultrassom, pelo menos no CEPT. Por quê? Porque a gente não quer tomar raio, né? Se a gente tem tecnologia para não tomar raio, por que eu vou tomar raio? Mas está aqui, ó, mesmo guiado por ultrassom, a gente tem nível 1 de evidência para faceta, nós temos nível 1 de evidência de PRP para sacroiliaca e também para as hérnias discais. O que eu aprendi nesses anos todos trabalhando em medicina regenerativa é que a realidade da prótese não é essa. A prótese é uma boa cirurgia, mas tem até 50% de insatisfação, como mostra esse trabalho aqui que eu publiquei no ano passado. Mas ela tem lugar. Então, onde está o local da medicina regenerativa? Veja, antigamente a gente dava analgésico ao paciente e volte aqui para fazer a prótese quando você não aguentar mais. Hoje nós temos essa ponte, nós conseguimos fazer medicina regenerativa para melhorar a dor, melhorar a função, atrasar, né, a indicação da prótese, pelo menos, se não conseguir evitá-la, né?
Aprendi também que o uso do PRP com leucócitos, na maior parte das indicações, é ruim. O melhor é o PRP sem leucócito, e a gente conseguiu, em alguns casos, até refazer a cartilagem, mas é raro, né? Essa aqui é uma paciente minha, que é uma maratonista, uma lesão condral grande, nós fizemos PRP com microfratura com esse resultado. Esse aqui é um paciente, é um dos nossos casos de cicatrização do supraespinhal só com PRP e dry needling. Esse aqui é um paciente que é um levantador de peso olímpico com uma ruptura do tendão patelar, que já tinha sido operada. Essa lesão foi de 10 milímetros para 1 milímetro em 6 semanas. Conseguimos alguns resultados em lesão osteocondral, veja como era, como ficou depois, né? Conseguimos isso, por exemplo, né, uma regeneração parcial da cartilagem, isso que é comum? Não, extremamente raro. Nós não estamos propondo isso, nós propomos o quê? Melhorar a dor e a função. O que tem melhorado muito, ainda falta na literatura, ainda não é nível 1 de evidência, é o tratamento dessas lesões meniscais. Esse aqui é antes do tratamento, esse é após o tratamento, com dry needling e PRP guiado por ultrassom. E nós temos aí vários casos, né? Por exemplo, para essa hérnia discal, isso é antes, isso é depois. Isso aqui é raro? Não, isso é extremamente comum. Por quê? Porque sem PRP, isso também é extremamente comum no paciente jovem, né? Não que mas o PRP ajuda bastante para a dor. A gente tem temos células-tronco também para usar em medicina regenerativa, mas lembrar que o efeito da célula-tronco é um efeito parácrino, não temos célula-tronco que vai formar nada ainda, né? Célula-tronco ela vai fazer um efeito parácrino através dos seus exossomos, levando fatores de crescimento a outra célula ou levando citocinas inflamatórias, depende do ambiente que ela está. Então, trabalhar com célula-tronco não é tão simples assim. Ela pode agir para o bem ou para o mal, né? Mas existe o tratamento, a gente tem até acompanhado alguns trabalhos, tem até ajudado em alguns trabalhos. O bone marrow aspirated, né, o BMAC, também é a retirada de uma quantidade desse aspirado da crista ilíaca. Nós centrifugamos, nós melhoramos a qualidade desse líquido, mas nós temos uma quantidade muito pequena de células-tronco depois de 50 anos nesse líquido. Esse líquido que ele vai ter? Ele vai ter linfócito, neutrófilo, vai ter interleucinas, alfa-2 macroglobulina, que é inflamatória, viu? Não é, tem sido vendido alguns aparelhos aí para separar alfa-2. Alfa-2 é inflamatória. Então, eu na minha prática, eu quase não uso, tirando necrose avascular, né? Mas é um tratamento, tenho colegas muito queridos, muito inteligentes, que fazem isso e têm resultados muito bons. Lembrando que nós podemos ter complicações na retirada desse aspirado, né? E as evidências ainda são bastante inconsistentes para lesão condral e tendinopatia, trabalhos com a qualidade metodológica ainda ruim, tirando necrose asséptica, que nós temos trabalhos muito bons mostrando, principalmente para o Philippe Ernigot, e tratamento de retardo da consolidação. Células troncas adiposas é uma outra promessa, a gente está trabalhando com isso também, com um grupo, mas por enquanto só na parte experimental, porque os adipócitos, como vocês sabem, eles têm 11 citocinas, adipocinas, que podem atrapalhar o tratamento, são condrotóxicas. Então, a gente tem que ter um paciente muito bom para a gente conseguir usar esse tratamento, porque o paciente obeso vai trazer para a gente, no nosso concentrado, às vezes alguma citocina que não nos interessa. Mas, de qualquer forma, ela tem o seu lugar. Eu acredito que nos próximos anos a gente vai ouvir falar muito aqui de aspirado de gordura centrifugado para células-tronco, mesmo porque o melhor trabalho que eu conheço metodologicamente para regeneração de cartilagem é esse aqui, que é um trabalho que eles usaram no Lockhart, que é a única técnica validada de ressonância para ver cartilagem, com uma boa melhora. Mas isso aqui para a gente ainda é experimental. No nosso ambulatório lá da Unicamp, a gente teve essa felicidade. Essa aqui é a principal levantadora da seleção brasileira Master de vôlei. E em 2018 teve o campeonato mundial. Ela estava no meu grupo com uma lesão do supra. Ela interrompeu o tratamento porque começou o campeonato, foi para o campeonato, ganharam, ela ganhou 2 prêmios como melhor jogadora e ganharam o campeonato. O Brasil foi campeão mundial de vôlei master em 2018 e, para minha surpresa, mesmo não fazendo o tratamento, como eu falei, ela voltou
depois do campeonato, com uma cicatrização total do supraespinhal. É isso que nos deixa felizes, viu? Era isso que eu tinha para falar com vocês, meus amigos. Muito obrigado. Obrigado então, doutor Renato. Vamos tentar voltar para o doutor Leandro para ele terminar a apresentação dele. Enquanto isso, eu gostaria, doutor Renato, só que o senhor comentasse a colocação da doutora Karen, se há hoje no Brasil algo em relação a alguma especialização do tema a nível de residência ou alguma especialização depois de uma pós-graduação de residência. Ok, doutora Carla. Karen. Doutora Karen, obrigado pela pergunta, doutora Karen. Nós não temos ainda nenhuma residência em medicina regenerativa no Brasil. Por isso, mesmo no mundo ainda isso caminha a passos lentos. O que nós temos aqui é que desde 2007 que nós começamos a nos organizar como centro de estudos. Nós começamos os cursos do CERT, que é o Centro de Estudos em Regeneração Tecidual, aqui em Campinas, em 2010, e nós depois fundamos a Sociedade Brasileira de Regeneração Tecidual, e nós temos cursos mensais. Esses cursos acontecem aqui em Campinas. Nós fazemos o curso de ciência básica, para que o colega aprenda primeiro ciência básica, para saber o que ele está fazendo. De cada ferramenta, de ácido hialurônico, de PRP, de BIMEC, de ondas de choque, de laser, de tudo. Depois disso, nós temos o curso de nutrição e metabolismo, nós temos o curso de dor dentro do curso, e depois começamos os módulos. Primeiro, ultrassom básico, o colega aprende a fazer o ultrassom básico, não para ser laudista, mas para ser intervencionista em todas as articulações. Nós temos os modelos, então o aluno sai de lá já fazendo ultrassom de todas as articulações, e depois ele começa os módulos por articulação. Aí ele vai fazer joelho e quadril, ombro e cotovelo, coluna, mão e punho, pé e tornozelo. Esses cursos eles são feitos em modelo primeiro, para você aprender, com aula teórica sobre as patologias, e no último dia é com pacientes. Aí nós fazemos todas as intervenções nesses pacientes, e nós temos o ambulatório pré, temos o tratamento e temos o ambulatório pós, onde o aluno ele pode participar como fosse um fellow mesmo, acompanhando o paciente do início do tratamento, no tratamento, e vendo o resultado depois no ambulatório no pós. Por enquanto é o que nós temos no Brasil. Vale lembrar que não é uma especialidade, né? Então realmente não é para ter uma residência, então por isso não é para ter uma residência reconhecida pelo conselho, uma vez que não é uma especialidade disso. Doutor Leandro, por favor. Esse slide chegou a ser apresentado a última vez, não, né? Até esse? Não abriu aqui, Leandro. Podemos ir daí, doutor Leandro. Podemos ir daí. Pronto. Então, assim, complementando a brilhante apresentação do meu amigo Renato, vou ser breve para que o segmento não seja muito moroso. O tratamento intervencionista, ele tem um papel importante no tratamento de doentes crônicos, portadores de dores refratárias ao tratamento conservador, onde nós temos várias formas de tratar, desde procedimentos ablativos, onde há uma lesão no alvo correspondente, até procedimentos modulatórios, incluído aí a medicina regenerativa como uma modulação do processo inflamatório geral. Então, os processos ablativos vão desde as risotomias, que podem ser por radiofrequência convencional ou mesmo químicas, as neurotomias, cordotomias, os procedimentos intradiscais por radiofrequência ou laser, a vertebroplastia e cifoplastias, onde há a injeção do metilmetacrilato, as neurólises, sejam elas ou neurotomias químicas ou por radiofrequência, e os bloqueios neurolíticos. Lembrando aí, desses procedimentos ablativos, você tem aquelas lesões dos nervos terminais articulares, onde podem ser feitos, e com já uma evidência bastante significativa, principalmente no joelho, mas que tem sido implicado também tanto em quadril como em ombro, com evidências, com resultados bastante promissores. E esses procedimentos eles têm um papel muito importante na reabilitação desses pacientes, uma vez que a doença degenerativa ela não tem cura,
A regeneração ainda é um futuro que nós estamos por alcançar. E esses procedimentos, eles visam, como o próprio Dr. Renato falou, uma melhoria da função e da dor, permitindo que o paciente tenha uma melhor qualidade de vida. Esses procedimentos também podem ser modulatórios, como a neuromodulação medular, o uso da radiofrequência pulsátil, os bloqueios anestésicos, a proloterapia e as injeções intraarticulares e periarticulares de várias substâncias que visam, em um fim, melhorar a função e a dor e modular, de certa forma, o processo inflamatório degenerativo causador da dor daquele paciente. Então, já existe uma evidência bastante significativa em alguns procedimentos, como vocês podem ver, esse guideline de 2020, mostrando as intervenções facetárias com um resultado de evidência muito boa. O uso dos biológicos também da Pain Physician 2019, mostrando que há uma grande, esse da Pain Physician 2019, um resultado bastante promissor, se diz respeito à coluna, o que torna os biológicos e a medicina regenerativa não uma opção apenas para as articulações periféricas, e como o próprio Dr. Renato falou, mostrando nível 1 de evidência em algumas situações na coluna vertebral. Então, eu vou deixar aqui a palavra para a gente conseguir, no final, ter um debate maior, e esse que seria um melhor momento. Perfeito, muito obrigado, Dr. Leandro. Vou passar, então, aqui ao Dr. Fábio. Enquanto ele termina o preparo dele, é o Dr. Fábio, cirurgião vascular de laser, tem uma colocação aqui do Dr. Expedito de Carvalho perguntando especificamente, Dr. Leandro, sobre a pleuroterapia com a dextrose hipertônica. Ou o senhor prefere alguma outra substância em particular, ou essa característica em relação à glicose hipertônica lhe satisfaz? Ou tem algum ponto específico? A pleuroterapia é um método na qual se faz injeções de substâncias irritantes em alvos articulares ou periarticulares, na qual o que ficou realmente consagrado foi o uso da glicose hipertônica. Então, você tem geralmente concentrações diversas, se você vai colocar muscular ou peritendínea. Classicamente, essas injeções eram feitas na íntese, mas hoje em dia, com o dispositivo, com o armamentário que a gente tem do ultrassom, ela é colocada diretamente onde há a lesão. No passado, se usou um pouco do fenol em proloterapia, mas o que se ficou consagrado foi o uso da glicose hipertônica, seja ela associada a anestésicos locais, como a procaína, a lidocaína, ou não. Mas, em seu princípio, ela se baseia numa formação de uma reação anti-inflamatória a partir de uma substância irritante inicial. Perfeito. Dr. Fábio, o senhor está pronto? Está aparecendo minha tela aí? Ela estava, mas ela sumiu. Eu volto. Tá? Pronto, agora é só colocar. Está? Ainda. Agora. Beleza. Bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer o esforço do Rodrigo em juntar todo esse time aí, por conta de... Rodrigo é cirurgião vascular como eu, a gente conversa sobre regeneração em laser já há algum tempo, e a nossa preocupação sempre foi, desde o início, exatamente isso. É algo novo para nós, não é novo isso, coisa nenhuma. Laser se faz desde a década de 60, e apenas o uso com finalidades regenerativas é que tem pouca história aqui no Brasil, por conta de a gente ainda não dispor das condições ideais para a aplicação disso. Nós já ouvimos o Cláudio dizendo de necessidade de potência. Com laser nós temos a mesma coisa, baixa potência, baixo
comprimento de onda, spot pequeno, você não consegue penetrar, então você não consegue ter ação. Então vamos tentar dar uma conversada sobre isso, para ver se a gente consegue estabelecer, agora sim, com esse time de pessoas que entendem de dor, de regeneração, de intervenção para a resolução de todos esses problemas. E, assim, a aula do Renato, fantástica. Renato, parabéns, que mostra para a gente muito do que, principalmente o novo, né? Todo mundo tem medo do novo, mas se não tiver o novo, não vai ter o velho, porque o novo é aquele que vem para substituir o velho, e o novo tem que ser encarado de frente, sim, como novidade, sim, mas muito bem estudado e muito bem implementado para a gente conseguir dar aos nossos pacientes o que eles precisam, que é solução para os problemas deles da melhor forma possível. Então, vamos lá. Ok, vamos tentar, então, falar sobre a aplicação do laser, começando respondendo por que a gente vai pensar nisso. Então, a base disso, de tudo, nós falamos aqui em onda de choque, falamos em regeneração, falamos em intervenção, mas a base de tudo é edema e inflamação. A gente vai ver para frente que todos os problemas relacionados à dor geralmente têm como fundo edema e inflamação. Edema e inflamação próximas às terminações nervosas, nas junções miotendíneas, nas áreas lesionadas das cartilagens, músculos e todas as áreas que sofrem dano. A resolução vem com edema e inflamação. E a gente não tira isso do nada, né? Para essa apresentação, ainda não selecionei as questões de nível de evidência, mas trabalhos importantes, mundo afora, vem mostrando o quanto o laser de alta intensidade tem de participação, principalmente melhorando a qualidade de vida, reduzindo a dor, exatamente pela capacidade que tem de modular o edema e a inflamação. Então, os pacientes que são submetidos a tratamento com laser, eles têm índices de melhora muito diferenciados quando comparado aos outros pacientes. E algumas se preocupam, a ideia de que seja uma terapia substitutiva? Não, de forma alguma, pelo contrário. É para ser simplesmente para encurtar o tempo entre o paciente que não está sendo tratado e o paciente que precisa ser tratado. Muitos pacientes nossos que precisam de tratamento com medicina regenerativa ou às vezes com cirurgia não têm essa condição por conta de edema e inflamação, que os impossibilita de ter um melhor preparo muscular, um melhor preparo clínico e um melhor preparo da própria área a ser abordada num evento ou numa intervenção, seja ela cirúrgica, seja ela minimamente invasiva. Então, as publicações são várias, mundo afora, e mostram que a intenção do laser não é ser substitutivo, ela é, pelo contrário, ela é ser adjuvante, facilitando, possibilitando, às vezes, a implementação de um tratamento que vá ter um resultado melhor do que a própria ação do laser, que já é, para quem conhece, quem trabalha com ele, já é bem diferenciado. E, como eu falei, isso é novidade aqui para nós, mas mundo afora, nas diversas equipes de futebol, grupos esportivos, grupos culturais que exigem muito dos atletas, na verdade não exigem, que não exigem de artistas, exigem de atletas, né? Então eles usam muito o laser com a finalidade regenerativa. E como que a gente vai conseguir essa estimulação com o uso da fototerapia, em específico o laser? A gente sabe que qualquer processo de recuperação, cicatrização, regeneração começa com dano. E a partir do dano, dependendo da quantidade de inflamação, que é o mecanismo de cura, acho que ficou bem claro aqui pelo que todos falaram antes, que quem faz recuperação é inflamação. Por isso que o anti-inflamatório nem sempre é o melhor caminho, porque você precisa da inflamação. Agora, você não precisa da dor, você não precisa de edema, você não precisa de excesso de secreção na lesão para que você tenha uma recuperação. E é isso que a gente procura
modular com as nossas diferentes terapias, né? Então, tudo que acontece de inflamação em excesso vai levar à perda de função, à restrição, dor e etc. E isso é o que a gente não quer. Então, se a gente pensar que a inflamação é um processo complexo, que envolve interação entre células do estroma, células circulatórias, que são ativadas por um grande número de mediadores químicos humorais e fragmentos celulares, etc., a gente vai entender que a gente precisa atuar no microambiente da lesão para que ele se recupere. Então, a maioria dos tratamentos, ou sejam eles invasivos ou não, como, por exemplo, a onda de choque, o que se produz é inflamação e se procura produzir uma inflamação controlada para que você não tenha os efeitos deletérios dessa inflamação. Então, o que o laser faz é um estímulo global no ambiente da lesão. A gente vai entender como já nos próximos slides à frente. Então, ele atua a nível celular, a nível de mediadores humorais de inflamação, estímulo de fibroblastos, células endoteliais, queratinócitos, estímulo direto do colágeno, tudo isso levando a um efeito final de bioestimulação e também anti-inflamatório, mas não no sentido da palavra, não como bloqueador da inflamação, mas como modulador da inflamação. Ou seja, o laser ele estimula a inflamação até quando ela é necessária e quando começa a haver excesso de líquido, excesso de secreção, excesso de células mortas e células, elementos danosos daquele meio, ele modula a retirada de tudo isso, estimulando outros tipos de células, macrófagos, neutrófilos, etc. E se a gente olhar o vasto cardápio que tem nesse folder que foi retirado da WALT, da Associação Internacional de Laser, a gente vai ver que só aqui tem 48 indicações, mais da metade delas são patologias ortopédicas e patologias que levam a síndromes dolorosas. Então, nós temos, sim, um campo muito importante, além de outras, inflamatórias e infecciosas, inclusive. O laser é antibiótico? Não, o laser não é antibiótico, mas o laser estimula as células boas a combaterem os invasores. Então, ele acaba tendo uma ação antibiótica indireta. E como é que isso acontece? Estimula a angiogênese, o laser tem capacidade de aumentar a oxigenação dos tecidos por conta do aquecimento que a gente consegue promover e estímulo direto na hemoglobina. Estimula a produção e mais. Vocês vão ver em uma imagem que eu vou mostrar no final, não só a produção do colágeno, mas a organização do colágeno. Então, as cicatrizes irradiadas, as feridas irradiadas com laser, elas conseguem uma recuperação com uma qualidade de tensão tecidual muito melhor do que as não irradiadas. E inúmeras outras ações sobre tecido muscular, diminuindo a atrofia, estimulando a regeneração de células musculares jovens. Como eu falei, este sim, o mais importante efeito do laser, modular a inflamação através de aumentar os elementos que promovem o controle do processo inflamatório e principalmente do acúmulo do edema. A gente vai ver depois, tem um colega que provavelmente está nos assistindo, o doutor Zé Marcelo, trabalha com tratamentos linfáticos. O laser tem uma ação muito importante sobre a absorção linfática, regeneração neuronal, efeito sobre cartilagem e inclusive sobre tecido ósseo. Mas o osso está lá no fundo. Sim, vocês vão ver que com as condições de aplicação de laser que a gente tem agora disponível, a gente consegue alcançar tecidos profundos, de 10, 12 centímetros de profundidade. Então, vamos tentar entender como é que o laser consegue fazer essa coisa toda. Então, a resposta do laser nos tecidos, ela está relacionada diretamente com a interação dele, da energia luminosa, dos fótons, com os tecidos fisiológicos. E isso depende da capacidade que o laser tem em penetrar nos tecidos e interagir com os elementos desse tecido. Então, nós precisamos de um laser que tenha boa ação sobre a água e boa ação sobre a hemoglobina, mas nós temos um escudo protetor que chama melanina, e esse é superficial.
Então, a gente precisa de algo que tenha baixa interação com a melanina. E os lasers que têm essa capacidade são aqueles, principalmente os diodos e os IACs, que conseguem penetrar mais nos tecidos. No comprimento de onda de 1064 nanômetros, a gente tem uma condição ideal de absorção sobre a água e sobre a hemoglobina. E, ao mesmo tempo, nós temos uma interação menor com a melanina. Então, por isso, os lasers de diodo 1064 nanômetros conseguem penetrar profundidades maiores. Então, a gente consegue aplicar, dependendo da condição que o equipamento nos propicie, consegue aplicar intensidades maiores de energia com spots maiores, sem o risco de comprometer os tecidos superficiais. A gente consegue, tirando, esse slide ilustra bem, como o laser interage com os tecidos. Cerca de 2 a 3% reflete, por isso, quando se aplica laser, principalmente de alta intensidade, precisa-se usar protetor ocular específico para esse comprimento de onda que você estiver usando, mas os outros 98% vão penetrar nos tecidos. Parte dele é absorvido, parte ele é disperso no tecido e parte se transmite para as células. Tudo isso, quando você consegue aplicar grandes energias com grandes spots de aplicação, você consegue profundidade. A mesma coisa quando o doutor Cláudio falou da onda de choque. Você precisa de mais profundidade, você precisa de mais potência. Você precisa de menos profundidade, você consegue trabalhar com potências menores. E o que nós vamos trabalhar para isso? Nós precisamos de algo que nos permita tudo isso. Alta quantidade de energia, alto spot de aplicação e um comprimento de onda que seja o ideal para conseguir penetrar sem lesar superficialmente os tecidos. Tá? Então, nós precisamos de laser de alta intensidade, de preferência, vocês vão ver por quê, numa programação que eu vou mostrar à frente, que tenha alta potência, alcançando, se você quer trabalhar com dor, ortopedia, se quer trabalhar com quadril, por exemplo, você precisa de alta intensidade de energia, senão você não vai conseguir profundidade. Que você consiga efeito, aplicação em modo contínuo para conseguir aquecimento e regeneração, que você tenha aplicação em modo pulsado, que é o que te permite fazer estímulo fotoacústico e conseguir com isso analgesia, e que você tenha, inclusive, o sistema de aplicação super pulsado, para você conseguir atuar em tipo. Nós estamos no Brasil, então nós temos que pensar em Fitzpatrick 4/6. Então nós precisamos de laser micropulsado, para que você consiga, combinando, vocês vão ver que não é gente que faz isso. Os equipamentos, hoje em dia, conseguem programar a aplicação de forma a fracionar a forma de entrega da energia para você conseguir todos esses efeitos. E spots grandes. Para você ter grande penetração nos tecidos, com um curto espaço de tempo, você precisa de grandes spots e altas quantidades de potência. Eu tenho uma formulazinha. Nesse QR Code aqui, vocês acessam o nosso site. Lá tem uma calculadora que mostra muito bem como é que funciona essa relação de energia. Energia, potência e spot de aplicação. Como eu falei para vocês, isso é uma tela de um dos equipamentos que a gente usa para aplicação de laser. Isso é outra coisa importante, tá, gente? Laser não é uma máquina só, infelizmente. Eu tenho aqui na minha clínica 5 equipamentos diferentes. Não que eu use todos hoje. Hoje eu uso 2, mas se você quer uma ação, você tem um comprimento de onda específico, um aplicador específico, uma energia específica. Se você quer outra ação, você tem tudo isso diferente. O Dr. Rodrigo pode confirmar isso, que é outro grande experiente em laser e sabe que não dá para trabalhar com um equipamento só. Então, como eu mostrei para vocês, numa única aplicação de 6 minutos, eu consigo dar uma alta quantidade de energia, usando diferentes tipos, modo pulsado, super pulsado, modo contínuo e modo fracionado, com energias que variam de 4 a 30 watts de potência, dependendo do efeito que eu espero para cada tipo de planejamento. Então, aqui vocês podem ver, eu tenho uma aplicação com 30 watts de potência. E, de preferência, a gente tem que ter qualidade na entrega da energia. Então, nós temos hoje existe um modelo de equipamento que nos permite
saber quanto de energia está sendo entregue em cada região que a gente está tratando. Tá? Mas a gente, como não tem conflito de interesse, a gente não tem aqui finalidade de falar de equipamento, nós estamos falando de tecnologia. E os efeitos que a gente espera são esses: analgesia potente. Esse é um exemplo, esse é o nosso provável campeão olímpico de skate, o Pedro Barros. Eu lembro, nessa fase de pandemia, a gente assistindo o filme a série do Michael Jordan, o Scott Pippen, numa final, acho, se não me engano, em 86, no terceiro minuto ele fez uma enterrada, teve uma lesão lombar. Ele saía, jogava 3 minutos, ficava 15 fora fazendo massoterapia para voltar a jogar mais 3. O Pedro Barros chegou com o tornozelo torcido e com dor nos adutores, e a gente aplicou laser nele, e ele foi para e fazia essas moléculas com o tornozelo torcido e com o adutor, os dois adutores, direito e esquerdo, o fato é que ele foi campeão dessa edição do World Park Series de 2019. Efeitos de bioestimulação, como a gente consegue alcançar grandes profundidades, a gente consegue alcançar a circulação sanguínea, consegue alcançar mitocôndria, que é a unidade de energia das nossas células, e com isso promover aumento de AMP cíclico, ATP, RNA e DNA, e com isso melhorar a regeneração tecidual. Lembra que eu falei o que a gente chama de efeito sinuca? Você estimula uma célula e essa célula passa o estímulo para todas as outras que estão na sua proximidade, levando o impulso regenerativo até a última ponta. Esse é um outro menino do skate que tinha uma lesão parcial de ligamento. Nesse evento do Vans, ficou em 8º lugar. E já 6 meses depois, nesse evento de Florianópolis, que é o campeonato mundial da modalidade dele, ele conseguiu ser 3º lugar. Né? E esperamos que também traga uma medalha olímpica para nós. Também tratado com laser durante 3 meses. Efeito térmico, a gente consegue alcançar altas profundidades e aquecer os tecidos. Além do efeito anti-inflamatório, aí sim para as patologias crônicas, como é o caso dessa atleta do nosso revezamento olímpico também, a Andressa, que tratou com a gente e com um excelente resultado. Bom, então nós temos um tratamento que é totalmente não invasivo, é indolor, aplicações rápidas, as variações são de 6 a 10, 12 minutos, dependendo da área que você quer aplicar, com possibilidade de tratamento de grandes áreas que podem alcançar até 600 centímetros quadrados, e exatamente pela possibilidade de usar grandes spots e grandes quantidades de energia, eu consigo tratar grandes áreas. E com intervalos semanais, o efeito do laser ele é prolongado, você aplica, quando você consegue entregar toda a energia, sem, obviamente, lesão dos tecidos, você tem efeito por 2 a 3 dias consecutivos. Então, a gente consegue fazer uma aplicação por semana e o paciente ir sentindo a melhora dos sintomas no dia a dia. Não tem efeito doping ausente, porque você não injeta nada, você não dá nada para o paciente tomar. Pelo contrário, todo paciente que começa o tratamento comigo, que tem alguma coisa de dor, a gente vai diminuindo os remédios, seja um anti-inflamatório, seja qualquer outro. Depois eu vou deixar claro uma coisa para vocês. Eu sempre faço tratamento em parceria com os colegas. Eu não sou médico da dor, sou cirurgião vascular. Trato as minhas lesões ulceradas, os meus pés diabéticos, isso eu trato. Agora, lesão ortopédica, eu trato em conjunto com o ortopedista. O ortopedista me manda, me diz o que ele quer que eu faço, e ele segue o tratamento. Assim como o fisiatra, o fisioterapeuta e uma série de outros colegas que me encaminham os doentes. Nunca tomo conta do paciente de ninguém. E é um procedimento que me permite associar todos esses efeitos. Analgesia potente, bioestimulação, efeito térmico, efeito anti-inflamatório, exatamente por eu conseguir atuar na base de todo esse processo, que é o edema e a inflamação. Então, o laser é um catalisador das demais técnicas, né? Às vezes a gente tem pacientes que não toleram, por exemplo, um tratamento de onda de choque por conta de dor. Está numa fase muito aguda, muito inflamada e tem muita dor. Então, o que a gente faz? A gente faz uma aplicação de laser
com uma intensidade que nos permite maior analgesia, e esse paciente volta para o colega para fazer seu tratamento com onda de choque e dar o segmento que ele acha necessário. A mesma coisa pode ser proposto para qualquer outro tipo de intervenção, seja porque a maioria dessas intervenções cursam com inflamação e edema. Então, se a gente modula isso, a gente consegue melhores resultados, né? Esse já foi, desculpa. Agora, a gente precisa se preocupar com uma coisa. O laser, principalmente na potência e no comprimento de onda que a gente usa, ele pode causar dano, né? Ele é classe 4, só médico pode aplicar. Tá? Então, só médico tem a autorização do CRM para aplicar laser de alta intensidade, né? E aí, por isso, a gente criou um protocolo de atendimento. Por que a gente chamou de protocolo? A gente precisa de uma consulta médica detalhada, avaliação da lesão, análise dos exames laboratoriais e radiológicos de preferência, história de tratamentos anteriores e o mais importante, que é o exame físico do nosso paciente, né? Além disso, a gente precisa estar com interação com o médico assistente do paciente, tá? Porque quem vai definir, quem vai eleger o paciente para o tratamento e quem vai seguir o paciente, semanalmente, eu faço uma aplicação de laser, eu só faço a próxima quando o paciente me traz um laudo do colega ortopedista dizendo: Fábio, melhorou tantos % da dor, qualidade de vida assim assada. A gente tem um formulário em que ele nos responde como que o paciente dele está evoluindo, para que a gente saiba aplicar melhor o próximo passo. No exame físico, a gente tem que analisar o tipo de pele do paciente, porque nos tipos de 1 a 3 você não tem problema nenhum com laser, mas, por exemplo, o paciente com tipo 4 já vai precisar de redução de pelo menos 10 a 20%, tipo 5 reduzindo de 20 a 30%, e o tipo 6 você precisa do ultrapulsado reduzindo de 30 a 40% da energia que você vai aplicar. A mesma coisa, você vai definir a área que você quer tratar, então você precisa ter esse cuidado de programar o seu equipamento para entregar a quantidade de energia que seja suficiente para alcançar os seus resultados. Isso eu acho extremamente importante, porque o laser interage com o cromóforo. Então, você precisa ter noções básicas, pelo menos, de ultrassom de partes moles. Você precisa saber definir se no caminho onde o seu laser vai alcançar, lembra que nós estamos falando de 10, 12 centímetros de profundidade, se não existe algum hematoma, se não existe edema importante, se não existe laceração de tecido, etc. Porque pode ter concentração aumentada de cromóforos. Que cromóforos são esses? Sangue ou outros elementos que interagem com o laser e produzir dano no nosso paciente. Da mesma forma, localizar melhor pontos em que você precisa concentrar melhor seu laser, quando você usa o modo de analgesia. Então, você definir bem as junções miotendíneas, que é onde você consegue atuar melhor no edema e inflamação, modulando isso e melhorando os sintomas, pontos de gatilho, lacerações, lesões focais, etc. E, principalmente, noções básicas. Ninguém precisa saber da laudo, mas precisa saber se no trajeto que eu vou aplicar o laser, eu tenho um vaso, se esse vaso pode ser uma artéria, se essa artéria tem uma placa ulcerada, por exemplo, com um hematoma abaixo dessa placa, para você não correr o risco de promover uma lesão no paciente, porque o laser interage com o cromóforo. Então, a mesma energia aplicada numa área sem cromóforo não acontece nada. Numa área onde tem muita concentração de cromóforo, leva a um dano final. Então, o objetivo nosso, inclusive desta reunião, a preocupação que eu tive junto com o Rodrigo, é trazer para vocês não uma modalidade nova de tratamento, mas uma forma nova de abordar nossos pacientes, que seja adjuvante nos tratamentos de todos esses que vocês falaram para a gente. E a gente pode ver aqui nessa publicação, por exemplo, que o laser ele é efetivo, mas ele é muito mais efetivo quando ele é associado, por exemplo, com as terapias de exercício. Então, o ortopedista, o fisiatra, o intervencionista, o fisioterapeuta, o preparador físico, todos esses, o acupunturista, todos esses profissionais continuam ativos na situação. E lembrando que o Renato estava falando, o que eu comecei a observar, principalmente quando eu trato lesão ulcerada, é que a gente não está falando de cicatrização, a gente está falando de regeneração. Uma ferida dessa, que tinha já 35 dias de evolução,
paciente internado no hospital, 25 sessões de hiperbárica, 3 curativos de VAC, estava no 35º dia desse jeito ainda, com a sua lesão. Eu mandei ele para casa, tirei todos os remédios, ele aqui não usava mais antibiótico, tinha uma necrosezinha nesse dedo, que eu já tinha explicado para ele que provavelmente a gente ia perder esse dedo, mas a gente seguiu com o tratamento. Uma vez por semana, foram 13 aplicações de laser e nós tivemos isso aqui. Não sei a opinião de vocês, mas na minha opinião, isso não é cicatrização, isso é regeneração. Então, a gente parece que foi aproximado os tecidos aqui ou fechado um zíper. Então, o laser tem uma função catalisadora nos processos. Ele pode fazer isso numa regeneração de cartilagem? Não sei dizer para vocês. Confesso que estou testando em mim, porque eu sou grande, tenho 110 quilos e tenho uma artrose de joelho que já precisei operar 3 vezes. E estou fazendo laser e nós vamos ver como é que isso vai para frente. Mas isso não é o objetivo, a medicina não é brincadeira. Medicina é estudo. Então, o novo se fundamenta com estudo. Então, a gente está com alguns trabalhos, inclusive, esse trabalho é um trabalho que foi proposto para nosso grupo aqui de Vitória, mas como a gente tem um volume pequeno de cirurgia, e na época a gente não tinha o equipamento ideal ainda, a gente deixou ele meio que na prateleira, mas agora a gente está tentando levar para a Beneficência Portuguesa de São Paulo, que é a avaliação do uso do laser de alta potência para acelerar a cicatrização. Desculpa, não é nem no pé diabético, esse aqui é um outro trabalho também. Mas nós temos outro trabalho na Beneficência Portuguesa para acelerar a cicatrização da área doadora de safena e da esternotomia, junto com o Dr. Januário Manuel de Souza. Esse sim é um trabalho que está todo ele aprovado, aceito já pelo CEP aqui, precisando apenas avaliar no CONEP da Beneficência Portuguesa. Então, a nossa intenção com essa não nova tecnologia, mas nova modalidade de tratamento, é acelerar ou mesmo habilitar pacientes para demais tratamentos convencionais já consagrados, né? E como, obviamente, tudo tem que ser, a gente tem planejado, junto com o pessoal do ECOS, também um curso de certificação para que a gente consiga colocar o colega habilitado a usar a tecnologia, a usar o ultrassom associado, a saber fazer um diagnóstico clínico, até a condição de segmento e, por que não, aplicar métodos complementares como ultrassom e ecodoppler na sua condição basal para ter segurança. Esses QR Codes levam para o nosso site e para o grupo de WhatsApp, para que, se alguém tiver mais alguma dúvida, possamos sanar nessa situação. É isso aí, doutor Rodrigo. Está com você. Muito obrigado, Fábio. Muito obrigado aí a todos. A gente tem ainda algum tempo só para discutir. Eu queria que todos fossem rápidos para a gente aproveitar aí o restante da nossa colocação, porque o tema realmente é bastante interessante. A gente continua com mais de 60 pessoas aqui online prestando atenção no que a gente está falando, então veja a relevância do tema. Essa pergunta vai para todos, eu queria que todos colocassem rapidamente a sua posição, mas principalmente para o Dr. Fábio e para o Dr. Renato. São procedimentos novos. Como é que está a questão de regulamentação, aceitação, tanto pela Anvisa quanto pelo Conselho Federal? Isso também vai valer, Dr. Cláudio, para ondas de choque, Dr. Leandro, para a parte intervencionista. Então, vamos começar, Dr. Renato. Você quer saber sobre regulamentação do laser? Do PRP, principalmente nesse caso da regenerativa. Tá bom. Do PRP, eu estou bastante envolvido com isso. No último dia 21, né? Hoje é 27, 6 dias atrás, foi aceito para reabertura de pauta no CFM. Tem alguns conselheiros que já estão trabalhando por isso. O presidente da SBOT está trabalhando por isso também. Tanto que nós temos uma comissão de ortopedia regenerativa da SBOT, que eu pertenço, sou fundador também. Então, por enquanto, o PRP ele é experimental no Brasil, né? Eu acho que rapidamente não vai ser, porque o que eu senti no CFM é que todo mundo entendeu a quantidade gigantesca de evidências nível 1. No resto do mundo, tirando o Brasil, acho que eu conheço poucos lugares que não tem PRP, né? O PRP é uma terapia comum
há muitos anos que eu viajava para fora, o que você está fazendo PRP? Uma coisa muito normal, né? Quanto a células-tronco, BIMEC, eu acho que precisava ter uma discussão maior também. Isso não está acontecendo hoje, a discussão sobre BIMEC. E células-tronco ainda é experimental também. Veja, esse ponto de ser experimental, eu acho que num país como o nosso, até que não é tão ruim, né? Porque eu sei, por exemplo, que a Anvisa de algumas cidades tem liberado PRP para dentista e para fisioterapeuta, que pode só com uma centrífuga, né? Isso aí vai trazer um monte de problemas. Muita gente vai ter hepatite. Não sei, tivemos aí problemas já sérios, né, em Brasília. Então, tem que ter uma regulamentação mesmo. Eu acho que o CFM e a Anvisa estão caminhando nesse sentido. Eu não acredito que passe, que 2021 o PRP não seja regulamentado no Brasil. E o laser, doutor Fábio? Rodrigo, na verdade, o laser de alta... Laser é laser. Laser, em termos de Anvisa, o que a gente precisa é de regulamentação de equipamento. A gente hoje tem, no Brasil, para aplicação transdérmica, pelo menos 4 ou 5 plataformas de laser. Existem, com condição de entrega de alta quantidade de energia, de alta densidade. Hoje eu só conheço uma, né, por conta da necessidade da gente ter grandes spots, comprimento de onda específico e estimulador laser específico. Só existe uma marca com essas que reúne tudo isso. Além disso, ainda reúne a condição de te dizer com certeza qual a quantidade de energia você entrega por área tratada. E em termos de técnica, nós estamos falando de densidade de energia. Densidade de energia, potência vezes tempo, dividido por área de aplicação. Se você está usando um laser de 50 miliwatts, 50 a 100 miliwatts, que é o que a maioria dos fisioterapeutas usam, ou você está usando um de 30 watts, a única coisa que você tem que se preocupar é com a densidade de energia que você vai entregar. O que tem regulamentado é que o laser de alta intensidade existe essa máquina é liberada pela Anvisa, e com a ressalva de ser uma terapia classe 4, ou seja, limitada ao uso médico. Eu não sei se responde a sua pergunta. Tá, perfeito. Doutor Cláudio, ondas de choque? A onda de choque já tem 20 anos aí que os profissionais aqui no Brasil atuam, os médicos. Ela já apresenta hoje, já tem na tabela da CBHPM, o código para a onda de choque. Ela é reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina, pela Associação Médica Brasileira, área de atuação. Já tem até um projeto, nós entramos na Associação Médica Brasileira para ser reconhecido como área de atuação. Foi em janeiro desse ano, nós tivemos um convite para entrar no hall da ANS, em relação ao custo, né? Mas a própria sociedade não aceitamos apresentar esses valores, porque infelizmente acaba sendo valores muito baixos para os profissionais médicos atuarem. Então já tem um bom tempo de reconhecimento e atuação. O problema é que realmente não há cobertura obrigatória e mandatória segundo o rol da ANS, não é isso? Exatamente, e existem alguns convênios que já cobrem, tá? Tem interesse quando você apresenta, já existe na tabela do convênio, uma coisa bem particular do convênio, mas como você acabou de dizer, não é mandatório. Perfeito. Doutor Leandro, das atividades da intervencionista, existe alguma onde um ponto é mais sensível em questão de legalização ou forma de uso, ou mesmo profissional a utilizar dentro de especialidade ou não? Veja, no Brasil, a dor é uma área de atuação, na qual diversas especialidades podem atuar na dor crônica. Essa área de atuação é para uma dor geral. No que se diz respeito ao intervencionismo, há uma interseção bastante grande do ponto de vista de codificação. Então, ortopedistas, anestesiologistas, neurocirurgiões, neurologistas, fisiatras podem fazer diversos procedimentos. Esses procedimentos, a grande maioria deles é coberta
pela saúde complementar. Há uma certa dificuldade em alguns aspectos quando se fala em uso de procedimentos que envolvem a radiofrequência. Então, a gente precisa... Sair? Não, pode continuar falando. O pessoal vai responder as suas perguntas. A gente precisa saber que os provedores de saúde aprovam alguns procedimentos para radiofrequência, principalmente no que se diz respeito à coluna, mas que a gente já consegue, já se tem uma evidência muito grande em articulações periféricas, principalmente joelho. O uso da radiofrequência pulsada, que é uma radiofrequência modulatória, ela ainda não tem aprovação. Em relação ao laser, especificamente, existem procedimentos de laser intradiscal, que ainda há uma resistência no que se diz respeito à codificação junto à ANS, mas todos esses procedimentos eles são contemplados na tabela da CBHPM, a grande maioria. O que acontece é que alguns deles não são contemplados na tabela da ANS, sim só na CBHPM. Então, a radiofrequência pulsada é um deles. O uso de radiofrequência para procedimentos modulatórios também não nem para procedimentos ósseos. O uso da radiofrequência óssea, por exemplo, em ablação tumoral ainda não está aprovado pelos provedores de saúde. Os outros procedimentos que são infiltrações e bloqueios, estes sim são todos contemplados, como também a neuroestimulação medular e o implante de bombas, com diretriz de tratamento pela ANS. Perfeito. Veja só, eu acabei de colocar uma pergunta aos nossos ouvintes ainda. Qual que seria o principal entrave para o tratamento multimodal da dor crônica? Mais da metade colocou que realmente o fator econômico do pagamento do serviço, ou seja, para eles receberem o que eles estão fazendo, é o principal entrave para que esse tratamento multimodal, tanto a gente falou aqui na última hora, fosse implementado. E o segundo é justamente o fator econômico para implantar o sistema, sendo que falta de evidência científica, ninguém respondeu. Parece que a evidência científica está muito bem demonstrada. Doutor Cláudio, o que você pode falar aí para ajudar essas pessoas na dificuldade em conseguir o pagamento dessa situação, que em especial a onda de choque, uma vez que ela não é de uso de cobertura mandatória da saúde suplementar? O senhor está mudo. Tá ok. Tem muitos pacientes, após o tratamento, dentro na clínica ou consultório, querem ou ter um reembolso daquele valor pago e tem uma dificuldade muito grande em receber. É de fundamental importância, às vezes, você direcionar até artigo científico em relação à técnica que você está utilizando. É importante você encaminhar. A onda de choque torna-se um pouco, diria, fácil, né, de recebimento em relação a outros procedimentos, quando não tem um código da CBHPM, isso facilita muito no recebimento. É uma dificuldade ainda, não vou dizer que não é, mas é muito importante você ter um relatório mostrando a importância da técnica e qual a evidência científica que você tem. Sempre é importante explicar isso bem, resumidamente, e, se for necessário, encaminhar artigos em função desse procedimento que você está sendo realizado com o paciente. Como que o senhor faz, doutor Renato? No consultório particular, eu não tenho nenhum convênio. Então, ou eu atendo os pacientes para pesquisa, e eu tenho... Agora, eu vou te dar um exemplo, né, o que acontece no meu consultório, que aconteceu hoje, por exemplo. Eu fiz uma radiofrequência pulsada no quadril de uma paciente, guiada por ultrassom. Eu fiz uma carta para o plano de saúde, é um plano de saúde muito bom. Eu fiz uma carta para o plano de saúde, exatamente fazendo o que o Dr. Cláudio falou. Mostrei as evidências, a necessidade
Uma paciente que estava com a prótese marcada não pôde operar porque ela teve um TVP grave, idosa, e eles pagaram. Eles reembolsaram a paciente. O paciente pagou a clínica, me pagou, e eles reembolsaram a paciente, né? Então, agora sobre plano de saúde, eu não sei, não tenho a menor ideia, porque não é um assunto do meu cotidiano. Corriqueiro, senhor. Doutor Fábio, o senhor nas sessões de laser, como é que o senhor faz, doutor Fábio? Opa, ligando o áudio aqui. Bom, o laser também a gente não faz através de plano de saúde, mas, assim, eu acho que não ficou dúvida que de todas essas aplicações que nós falamos aqui, o que mais importante é o resultado. Todas elas têm resultado muito bom, base científica, tanto é que isso não resta dúvida nem entre nossos colegas, de que isso é algo palpável. Então, e o resto é resultado. Os meus atendimentos em laser são todos particulares, ou por motivo de estudo, alguns pacientes que eu faço como cortesia, mas não tem cobertura. E aqui em Vitória, infelizmente, a gente não tem um modelo de reembolso. Gostaria de estar chegando, mas ainda não chegou. Eu acho que isso deve facilitar muito, porque, na verdade, o meu tratamento é um tratamento curto, Rodrigo. Geralmente, lesões, você viu aquele pé, eu tratei com 13 sessões de aplicação. Então, o paciente que sofre com uma patologia, que ele já gastou tudo que ele tinha e o que não tinha, além do tempo de ficar internado, vai para casa e consegue um tratamento com aquela eficiência, ele se esforça e paga, né? E o custo também não é nada fora do acessível que impeça de tratar. Nas mesmas situações, para os pacientes com dor, entendeu? Então, então veja que realmente a colocação dos nossos ouvintes é extremamente válida, né? Realmente é um aprendizado que nós médicos muitas vezes precisamos fazer em relação à técnica de cobrança, reembolso ou não, ou mesmo mostrar os benefícios. Acho que isso tudo é algo que a gente precisa realmente ter dentro do nosso escopo para que possa oferecer essas novas tecnologias, esses tratamentos, às vezes não novos, mas enfim, tratamentos efetivos que não têm cobertura obrigatória, mas sim trazem benefícios aos nossos pacientes. E aí eu vou falar para o Dr. Leandro comentar, mas eu vou aproveitar para colocar uma pergunta específica da doutora Natália Mourão, que colocou se algum desses procedimentos intervencionistas eles são eficazes na dor tipo distrofia ou sensibilização pós-operatória de uma cirurgia no pé ou no tornozelo. A síndrome dolorosa complexa regional, né, que é antigamente chamada de distrofia simpático-reflexa, é uma entidade na qual há um processo inflamatório local, como uma reação exacerbada inflamatória de origem, talvez, principalmente neuropática. O que a gente tem de alternativas hoje é que sabe-se que muitos desses pacientes têm um componente do sistema nervoso autônomo na geração e manutenção da dor desses pacientes, e que o bloqueio ou a ablação das cadeias simpáticas envolvidas na dor de manutenção simpática oferecem, em muitos casos, um resultado satisfatório. Mas, em relação especificamente à terapia do laser local de alta intensidade, nós ainda não temos estudos que nos possam basear para indicar esse tipo de tratamento no caso de distrofia simpático-reflexa. Perfeito. Tem outra pergunta aqui específica aqui para o Dr. Renato, Rodrigo, vindo do doutor. Pode falar. Comentar? Já que estamos falando de distrofia simpático-reflexa, eu trabalho dentro de uma clínica de cirurgia plástica e, como concordo com o Leandro, ainda não tem evidência científica para isso, mas aqui a gente tem alguns casos. Por acaso, no mesmo dia, eu recebi 2 casos do colega que atende à minha frente, de 2 pacientes que fizeram lifting de face e ficaram com uma neuralgia do trigêmeo, assim, já estava 4 meses com todos, já tinha feito de tudo, e ele falou: Fábio, você consegue resolver isso?
o laser de alta intensidade tem uma capacidade de bloqueio do estímulo doloroso muito intenso. Com 2 aplicações de laser, as pacientes ficaram sem a sensação de dor e persistem mais por algum tempo. Eu sempre faço 4 tratamentos, porque, como bem lembrou o Leandro, nós estamos falando de edema e inflamação. Isso é um processo que ocorre, pode ser iatrogênico ou não, ou decorrente do próprio processo inflamatório de recuperação do dano, mas que pode causar uma neuropraxia que aí fica com esse sintoma perdurando. Então, eu tenho esses resultados favoráveis, né, mas novo precisa de estudo, né? Então, vamos lá. Então, a pergunta aqui para o Dr. Renato é sobre a centrífuga, se precisa de uma centrífuga específica para a realização do PRP, essa é a pergunta do Dr. Expedito Carvalho. Doutor Expedito, o PRP, na verdade, como eu mostrei na aulinha rápida, cientificamente é muito simples, né? Então, essa quantidade, essa porção suprafisiológica de patela, de plaqueta acima de 1,5 é um PRP. Isso pode parecer que para fazer um PRP também é fácil, não é. Vou dar um exemplo muito simples para o senhor. Se você tiver uma capela de fluxo, pegar 2 pacientes, colhe o sangue dos 2 pacientes, coloca dentro da capela de fluxo e põe luva para fazer PRP num tubo de ensaio e tira toda a luva, faz tudo de novo para fazer PRP no outro tubo de ensaio. O senhor terá 30% de chance de infecção cruzada se um dos pacientes tiver hepatite. É esse o número, 30%. Né? Então, não tenha dúvida que tem. Existem centrífugas de boa qualidade, de má qualidade. Existe toda uma metodologia para se fazer um PRP. E eu sempre converso com as biomédicas, com os biólogos, principalmente quando a gente está na Unicamp. O mais importante de tudo, é claro que tem que ter a centrífuga correta, a capela de fluxo correto, protocolo correto, mas o mais importante de tudo é o livro ATA. É um livro que fica do lado, fica dentro do laboratório, onde o biólogo, o médico, o dentista, seja lá quem for, eles querem, entrei na sala tal hora, limpei com álcool e liguei a luz ultravioleta, centrifuguei por tanto tempo. É isso, livro ATA. Né? Mas eu acho que, não sei se eu respondi a sua pergunta, eu acho que o começo para se aprender a fazer o PRP não é comprar uma centrífuga e ver qual é a melhor e colocar o tubo. Perfeito. Eu queria só mostrar aqui sobre o questionário que a gente perguntou antes do nosso webinar, e veja só a grande variedade, né, de tratamentos como preferência do nosso público. Isso mostra a complexidade que é realmente tratar o paciente com essa entidade, na verdade, que é a dor crônica, e aí vem a grande dificuldade. A gente vai se encaminhando ao fim, então eu gostaria começar aqui com o Dr. Fábio para falar as suas palavras finais e responder automaticamente a 2 perguntas vinda do Dr. Arthur Gavassoni e do Dr. Fabrício Rossi, que justamente tem a ver com o laser. Afinal de contas, o quanto que esse laser chega a nível real de estimulação mitocondrial. E aí aproveita e comenta, faz seus comentários finais, Dr. Fábio. Rodrigo, a ação do laser na mitocôndria é exatamente aumentar a produção de energia celular, aumenta a absorção de oxigênio. Eu gostaria muito que, se tiver na sala, eu tenho uma pessoa no meu grupo que estuda mitocôndria como ninguém, o Dr. José Marcelo Corazzi, se ele estivesse presente, ele respondesse essa pergunta para a gente. Né? Se você quiser passar para frente por aí... Não, ele até está, mas a gente não vai conseguir colocar ele agora para dentro, mesmo porque... Mas a gente tem todo um processo de formação, Rodrigo, que a gente se baseia exatamente nos princípios. A gente não quer chegar num ponto que a gente vai falar de laser ensinando a apertar botão de máquina, porque isso não é tratamento médico, né? Isso aí é tratamento que qualquer um faz, senão não seria a classe 4. Então, a gente tem
todo um processo de formação em que a gente parte da base, tecnologia laser, edema, inflamação, fisiopatologia da lesão, processo de cicatrização, até, por fim, o hands-on e saber o que se vai fazer e como que se vai aplicar as coisas. E a mitocôndria a mitocôndria é a célula, na verdade não é uma célula, mas muitos consideram como a unidade... É a organela mais celular que existe. Exatamente, a organela mais célula que existe no planeta. Então, é isso, a mitocôndria é algo diferenciado que a gente tem nessa parte da formação. Mas, assim, tentando responder em outras palavras, é isso, é a unidade de produção de energia, onde tem produção de AMP cíclico, absorção de oxigênio na célula, replicação de DNA e RNA, e por isso, talvez, um efeito regenerativo tão importante. Não sei se o Dr. Renato pode completar. Não, excelente. Bom, inclusive, parabéns, viu, doutor Fábio? Fantástica a sua aula. A gente tem em ortopedia, a gente trabalha bastante com mitocôndria, né? Porque a condrocalcinose, por exemplo, o que é a condrocalcinose, né? Aquele paciente já mais velho que você vê aquela deposição de cálcio que destrói a cartilagem. Isso é uma disfunção mitocondrial, né? Então, hoje, em medicina regenerativa, em medicina de maneira geral, nós paramos de tratar só o órgão, passamos a tratar a célula e hoje nós estamos tratando as organelas, estamos tratando a mitocôndria, né? E nisso eu vejo o laser, eu sou fã do laser, né? Eu vejo o laser como uma ferramenta sensacional, desde que bem usada, né? Desde que usada com critério, com quem sabe indicar, sabe controlar, né? Sabe fazer o balanceamento entre analgesia e regeneração, né? A gente sabe que muita energia dá analgesia, mas dá menos regeneração. Com pouca energia você vai ter mais regeneração, mas vai ter menos analgesia. Isso é muito complexo, isso não é para qualquer um, né? Por isso que eu estou muito feliz até de ver o curso aqui de vocês. Fiquei bastante entusiasmado. Obrigado. Doutor Leandro. Até a gente misturar essas coisas todas, né? Nós estamos aqui para isso. Doutor Leandro, suas palavras finais para os 50 heróis remanescentes aqui no nosso webinar. Primeiramente, agradecer a todos aí, a presença de todo mundo. Na minha opinião, assim, é um desafio. A dor musculoesquelética é um desafio para todos nós. Cada vez mais as coisas estão tomando um rumo diferente, um rumo que ele visa realmente tratar o problema. Então, não é tratar simplesmente a dor ou suprir aquele problema do paciente. Então, hoje a gente enxerga o doente desde o seu metabolismo, a sua condição metabólica, o seu status psicológico. Então, eu acho que o laser, como a medicina regenerativa, como o intervencionismo em dor, ele, no fundo, são coisas incomuns, né? Que, no fundo, visam melhorar as condições dos nossos pacientes e melhorar de uma forma que é bem compatível com o que está acontecendo na medicina há já algum tempo. Já há bastante tempo que as técnicas, não só em medicina em dor ou ortopedia, as técnicas minimamente invasivas, minimamente agressivas, mas com eficácia, têm se sobrepondo na medicina. Então, a gente busca a melhora no âmago da fisiopatologia da doença. Então, essas técnicas, não só as ondas de choque, como a medicina regenerativa, como a neuromodulação, como o intervencionismo, como o laser, eles vão se somar e cabe ao médico a arte de escolher a melhor opção e que esta opção seja compatível com cada tipo de doente. Então, não existe uma fórmula, não existe um guideline, uma receita de bolo
que vá funcionar para todos os pacientes. Daí, eu acho que a arte da medicina é em tratar uma coisa tão complexa que é a dor e a inflamação, e que nós temos hoje a oportunidade de ter diversas opções para os nossos pacientes. Obrigado. Doutor Cláudio. Primeiramente, obrigado pelo convite novamente. Excelente palestra. Acho que esse bate-papo que a gente tivemos hoje, acho que é muito importante. Acho que esse conhecimento e ouvir a experiência de cada um foi muito importante. Realmente, você pegar o velho, o novo, é muito importante. Essas mudanças que acabam ajudando muito o paciente, você trazer a inovação para dentro do seu consultório, para dentro da sua clínica, é importante. No início, você fica um pouco inseguro, depois você vai conhecendo mais, vai estudando mais, vai vendo a resposta, e isso agrega muitos valores para a reabilitação do paciente, dessas lesões musculoesqueléticas. A gente pensa muito nisso e falar muito em inflamação, regeneração, e lembrando que esses fatores, o objetivo é não interromper o processo inflamatório que está acontecendo no paciente, é tentar fazer uma reparação tecidual, o objetivo é esse, levar uma cicatrização. Lembrando que a lesão que o paciente chega tem um microambiente que está presente da lesão, um ambiente catabólico, que é transformar esse ambiente anabólico e conseguir modular, né, esse microambiente, melhorar a irrigação, vascularização, cicatrização e a regeneração das lesões. E querendo ou não, essa inovação nos ajuda muito esse objetivo, que é essa regeneração tecidual. É o laser, é a onda de choque, a medicina regenerativa, as técnicas da dor também, que é muito importante, invasivas. Então, isso foi muito importante. Acho que a gente sempre tem que marcar mais encontros e sempre trazer novas técnicas e com objetivos eu sempre estou falando isso, é melhorar condições do paciente. Agradecer a participação de todo mundo e foi excelente essa noite. Muito obrigado a todos que estavam conosco. Só vale lembrar que esse webinar vai ficar disponível para a Sociedade Brasileira de Médicos Intervencionistas da Dor, para a Sobramid, para a Sociedade Médica Brasileira de Tratamento por Ondas de Choque, e vai ficar também à disposição da SBRET. Então, vamos encaminhar esse webinar, então, para continuar a divulgação para todos que estiverem conosco, e também através do site do Rio Protocol, que o Fábio mostrou. Então, nós teremos à disposição. Agradeço, acho que esse webinar foi realmente bastante rico no que é essa interface de um tratamento que tem mais de 20 anos, como ondas de choque, conhecimentos também de bastante tempo, como da medicina intervencionista, aliado a alguns medicamentos novos, né, e algumas formas de fazer novo, e tratamentos bastante inovadores, como da medicina regenerativa e do laser. Então, acho que esse é um conflito bom que nós temos hoje na medicina, e cabe a nós, como médicos, sabermos justamente dosar o que a gente pode utilizar de inovação para o bem dos nossos pacientes. Muito obrigado a todos. Tenha uma boa noite, a gente se vê em breve. Obrigado, boa noite. Tchau, tchau. Obrigado aí.